Fernando Diniz já aceitou o projeto do Vasco. Um grande detalhe, porém, separa a oficialização do treinador campeão da Libertadores de 2023. A questão salarial. Diniz gostou do projeto apresentado pela diretoria do Vasco. O presidente Pedrinho quer Fernando Diniz, mas o salário que Diniz pede para o Vasco hoje é o grande entrave. Só falta o Vasco pagar. A dúvida, meu amigo vascaíno, diante tantos erros dessa atual diretoria será que o Vasco da Gama pagará por Fernando Diniz? Eu vou trazer aqui a você, nesse Acorda Vascão, informações importantes sobre essa situação do novo técnico. Falar também, é claro, né, se vamos colocar na mesa o assunto Fernando Diniz. É necessário colocar na mesa o assunto Felipe Maestro, pois você, querendo ou não querendo, achando ou não, Felipe Maestro, meu amigo torcedor vascaíno, tem muito a ver nessa história de Fernando Diniz, tá? Eu vou trazer isso daqui a vocês nesse vídeo também, além dessas muitas outras informações, muitas outras novidades. Você terá pela frente um Acorda Vascão cheio de notícia, que é claro, você como bom torcedor vascaíno não poderá perder. Mas rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando, é claro, o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho para dar um aviso importante a você nesse início de vídeo, tá? O negócio é o seguinte, nesse momento faltam exatamente 110 pessoas para chegarmos aos 150 mil inscritos. Uma marca muito importante para o canal do Gigante Vasco, uma marca gigantesca do tamanho do Vasco da Gama. Então, é o seguinte, eu venho aqui na manhã dessa segunda-feira para pedir a você com urgência para se inscrever no nosso canal. Vamos junto, é rápido, é fácil, é só clicar aqui embaixo nessa palavrinha e inscrever-se, não precisa fazer mais absolutamente nada, não precisa pagar, não precisa se cadastrar, é só apertar na palavrinha inscrever-se, se é mistério. Então corre aqui embaixo, se inscreva no canal e nos ajude a chegar aos 150 mil inscritos. Ajude o canal Gigante, agora fiquem aí com o vídeo. Fui! Bom, vascaíno, conto muito aí com a sua ajuda, vamos juntos, cara, faltam pouquíssimas pessoas aí pra gente chegar à marca dos 150 mil inscritos, então eu conto com você. Vambora nessa segunda chegar a esse número tão importante. Bom, mas vamos começar esse Acorda Vascão, meu amigo vascaíno. Eu vou entrar nesse assunto Fernando Diniz breve, vou logo deixar, não vou deixar pro final, quero trazer logo no início desse Acorda Vascão o assunto Diniz. Mas rapidinho, eu só quero mostrar para você a situação de calamidade hoje do nosso Vasco da Gama após parcialmente o término dessa 7ª rodada de Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a atual tabela de classificação. O Vasco ele cai para a 13ª colocação com 7 pontos em 21 conquistados. Em 21 disputados, perdão. O Vasco, nesse momento, meu amigo, está a 1 pontinho apenas do 17º colocado. A primeira equipe do Z4 do Campeonato Brasileiro. E enquanto o Vasco está a 1 do Z4, o Vasco está a 6 do G4. O Vasco já começa a se desgarrar do pelotão de cima e já dá evidências que, infelizmente, mais um ano a luta, a disputa, a briga do Vasco será para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, se hoje, ainda, nessa manhã de segunda-feira, estamos na 13ª colocação, meu amigo, teremos também jogos da 7ª rodada acontecendo durante esse dia. Teremos Juventude e Atlético Mineiro entrando em campo, teremos também Mirassol entrando em campo, teremos a equipe do Cruzeiro entrando... Não, o Cruzeiro entrou em campo ontem, perdão. Teremos a equipe do Red Bull Bragantino entrando em campo, então jogos ainda acontecerão. E caso Atlético Mineiro e Mirassol vençam as suas partidas, o Vasco da Gama ele pode terminar essa rodada na 15ª colocação. Essa é a situação do Vasco hoje. O Vasco vive mais um ano sim nesse primeiro momento de temporada de desastre total. É para ligar o sinal de alerta.
é pra se preocupar. É pra se preocupar, meu amigo. A vida do Vasco da Gama nessa temporada de 2025 não será fácil. E se o Vasco não tiver competência fora das 4 linhas, dentro das 4 linhas a situação vai ficar muito difícil. Muito difícil. O Vasco, né, que viaja já ainda, né, nessa tarde de hoje rumo à Venezuela. O elenco treina na manhã de hoje no CT do Brasiliense em Brasília e viajará para a Venezuela e realizará mais um treino amanhã antes de enfrentar a equipe do Puerto Cabello na quarta-feira. Preparação total aí para essa partida da quarta rodada de Copa Conmebol Sul-Americana, muito importante se o Vasco ainda mira a primeira colocação do grupo G da Sul-Americana. E o que mais me preocupa, né, é o comodismo, é o apequenamento do clube. Eu venho falando muito sobre isso e muita gente me critica, o que eu acho surreal. Eu acho que cada um tem que dar a sua opinião e é mais que certo você vir nos comentários, se manifestar, se posicionar. Eu tô sempre de olho, eu tô sempre ligado no que vocês estão falando. Mas me desculpe, eu não consigo entender como muitos de vocês ontem me criticaram. Eu fui muito criticado aqui no pós-jogo de ontem, quando eu disse que era um absurdo o Vasco ter vendido o mando de campo pro Palmeiras. Muita gente veio me criticar, dizendo que a culpa da derrota não havia sido o fato do Vasco jogar em Brasília, mas sim o erro do Hugo Moura. Eu concordo até em certo ponto, porque o Vasco ontem jogou bem. E eu tenho convicção de que se o Vasco desempenhar da forma como desempenhou ontem em São Januário, a chance da gente ganhar o jogo seria muito maior. Porque o Vasco é um leão dentro de São Januário e é um gatinho jogando longe do Rio de Janeiro. E por que então vendeu o mando de campo? É um erro essa gestão vender o mando de campo. Um erro. E não consigo entender como tem gente que acha normal o fato do Vasco da Gama vender o seu mando de campo, optar por jogar longe da sua casa, pontuar para ganhar dinheiro. Isso não existe. Você não vai ver um Palmeiras vendendo mando, você não vai ver um Flamengo vendendo mando, mas você está vendo hoje um Vasco vendendo mando. E não tentem me convencer que isso é normal. Não tentem me convencer que essa imagem que está aparecendo aí a vocês é normal. Essa imagem é do Mané Garrincha. A partir do momento que o Vasco vende o mando de campo, a ideia é o Vasco da Gama se tornar o mandante do local. Então, se o Vasco ontem jogou como mandante, tudo deveria ter sido feito a favor do Vasco da Gama. Mas após o apito final, simplesmente o estádio Mané Garrincha foi iluminado com as cores do Palmeiras, verde e branco. Um tapa na cara do torcedor vascaíno, que vai ao estádio como dono da casa, como mandante do local, perde a partida e deixa o adversário, o visitante, colocar as suas cores no estádio. E você quer que eu ache normal, vascaíno? Não é normal. É a mesma coisa do Vasco da Gama enfrentar o Flamengo dentro de São Januário e o Vasco perder em São Januário para o Flamengo e quando acabar o jogo, São Januário for iluminado de preto e branco, preto e vermelho. Tá de brincadeira, isso não existe. Não existe. Mas tem gente que acha normal. Ontem o Vasco perde no Mané Garrincha como mandante e vê o estádio Mané Garrincha ser pintado de verde e branco. Meu amigo, vocês só podem estar de brincadeira. Brincadeira quem acha o que aconteceu ontem em Brasília é normal. O Vasco, da magnitude que tem, vender o seu mando. Eu nunca vi isso. Estou vendo hoje, não me conformo e tem gente que ainda se conforma com essa loucura. Mas enfim, eu, Lucas, hoje vejo que uma das poucas soluções para o Vasco, já virando aqui a chave, é o técnico Fernando Diniz. Eu não vejo outra solução, meu amigo vascaíno, que se não essa. Não consigo identificar. Não consigo identificar. Porque o Vasco hoje é uma equipe que ontem mostrou mais do que nunca isso. Tecnicamente tem como competir mais, tem como brigar mais, tem como disputar mais. O problema do Vasco não é um problema técnico, é um problema tático, de organização e muito também do mental. A confiança desse elenco está acabada. E precisa vir um técnico para recuperar a confiança desses jogadores. Mais do que nunca está confirmado. Há uma negociação, há uma conversa, há um interesse do Vasco por Diniz e há também o interesse do Diniz em treinar o Vasco. Tivemos acontecendo nesta última quarta-feira uma reunião entre o presidente Pedrinho, além dele também a presença do Alain Belaciano, que é uma das pessoas hoje ao lado do presidente Pedrinho na organização do futebol do Vasco da Gama, e também a presença do lado do Diniz, Juliano Bertolucci e Fernando Diniz. Uma conversa que aconteceu no sentido de entender o projeto que Fernando Diniz iria receber por parte do Vasco e o Vasco entender também quais seriam as exigências do Fernando Diniz. Fernando Diniz foi muito claro naquilo que ele pediu. Fernando Diniz quer a situação física ser melhorada, quer ver a situação física, né, ser melhorada no Vasco. O Vasco prometeu ao Diniz melhorias no CT Moacir Barbosa estruturais.
O Fernando Diniz pediu ao Vasco 4 reforços, o Vasco prometeu que vai entregar a Fernando Diniz na janela do meio do ano novidades com relação a contratações. O Fernando Diniz também pediu um salário de R$1 milhão, e é nessa situação que hoje as coisas estão travadas, na questão salarial. O Fernando Diniz pediu um salário de R$1 milhão e o Vasco não deu uma resposta positiva para Fernando Diniz nesta primeira pedida. A expectativa, mesmo diante de dificuldade, é que o Vasco consiga chegar a esse valor, mas diante, né, de ser um valor hoje considerado alto por parte dessa atual diretoria, que o desfecho não aconteceu. Entretanto, havendo um acerto nessa parte financeira, Fernando Diniz vai assumir o Vasco imediatamente. A única coisa hoje que falta para Fernando Diniz ser o novo técnico do Vasco é a parte do seu salário, é a parte financeira, é a questão de quanto Fernando Diniz vai receber por mês. Ele quer R$1 milhão, o Vasco disse que não tem condições de pagar isso, mas a expectativa é que isso venha a ser ajustado nessas próximas horas de segunda-feira para que Fernando Diniz venha a ser o novo técnico do Vasco. Questão salarial, tanto pro lado do Diniz quanto pro lado do Vasco, não deve ser um entrave. Exatamente pelo projeto que ambos têm de trabalharem juntos. O Diniz de voltar ao Vasco da Gama e o Vasco de ter a possibilidade de ter como técnico do clube Fernando Diniz. Essa informação a gente já havia dado, mas ontem também o Eric Faria, jornalista da TV Globo, trouxe essa notícia a vocês com mais detalhes e, é claro, aqui nesse Acorda Vascão, como não poderia ser diferente, eu trago também a vocês nesta manhã de segunda-feira. O Denilson trouxe uma notícia do Dudu, então eu vou dar uma do Diniz também aqui. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente. Ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então, agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz tem que torcer para ter esse acerto financeiro. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, de fato, a única coisa que separa hoje Fernando Diniz do Vasco é a questão financeira. Então, alô, Pedrinho e companhia. Vamos querer correr com essa situação do dinheiro? Vamos querer pagar o Fernando Diniz? Vale a pena? Pelo amor de Deus, não vão dar mole deixar um cara como o Fernando Diniz escapar. Até porque, meu amigo, eu vou ser muito sincero com você aqui. Se não for Fernando Diniz, será o Felipe, tá? É um aviso. Eu não vou dizer que é uma notícia, mas é um feeling de todo mundo que hoje trabalha na imprensa do Vasco. Se não for Fernando Diniz, o Felipe será o novo técnico do Vasco da Gama. Ele será efetivado. História muito semelhante ao que aconteceu com o Paiva no ano passado. Vão deixar ele indo, até o momento que ele se tornar o técnico efetivo. Essa será a situação. E ontem o Vasco até fez um jogo bom. Credencia ainda mais internamente a possibilidade do Felipe ser um técnico, porque ontem o Vasco jogou bem. O Vasco ontem fez uma partida interessante contra o Palmeiras. Com relação à posse, foi 52% de posse. O Vasco fechou a partida com mais posse de bola do que o rival. O Vasco fechou a partida tendo 13 finalizações, sendo que das 13, 5 acertaram o gol do goleiro Everton. Enquanto o Palmeiras, das 16 vezes que chegou, apenas 2 acertaram o gol do Léo Jardim. Então o Vasco foi mais perigoso, o Vasco teve mais posse, o Vasco comandou mais as ações do que o Palmeiras na tarde de ontem, dentro do estádio Mané Garrincha, o que mais do que nunca prova que, de fato, é inegável, o Felipe fez um bom jogo. Mas a grande questão é, será que o Felipe terá condições para ser o técnico do Vasco mediante a uma negativa com o Fernando Diniz? É uma dúvida. E o Felipe respondeu isso ontem. Respondeu sobre o que ele achou do desempenho do Vasco durante 90 minutos e também sobre a questão envolvendo o seu cargo no Vasco da Gama. O que o Felipe acha de ser técnico, ser coordenador técnico? Qual é a função de Felipe no Cruz Maltino? Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota,
mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função, eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. É importante que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí ter grandes conquistas. Meu amigo torcedor vascaíno, deixe a sua opinião aí nos comentários. Felipe Maestro merece ser efetivado? Coloque aí que eu quero muito saber a sua opinião. E olha, vascaíno, eu quero dar a minha opinião aqui agora também. E eu, Lucas, aqui do canal do Gigante Vasco, recentemente tivemos um novo canal sendo aberto, que é o Bastidores do Gigante Vasco, um co-irmão aqui do canal do Gigante Vasco, mas com outro tipo de conteúdo. Inclusive tá aparecendo aí na imagem a vocês o conteúdo que a gente faz por lá. Conteúdo de pós-jogo, cortes aqui do canal do Gigante Vasco, algumas opiniões que eu não coloco aqui, coloco lá, zonas mistas, entrevistas coletivas, os cortes, inclusive na entrevista coletiva que o Felipe deu ontem, tá lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, que você não verá aqui, terá acesso lá. E eu fiz um pós-jogo desse Vasco e Palmeiras dando minha opinião. Eu quero muito que vocês ouçam, quero muito trazer lá vocês, então dê uma olhadinha aí no que eu, Lucas, achei da partida de Vasco e Palmeiras ontem. Revoltante, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama 0, Palmeiras 1. Mais uma derrota do Vasco. Nos últimos 6 jogos, nenhuma partida, 4 derrotas e 2 empates. A atual diretoria vem fazendo um trabalho vergonhoso, se tratando de futebol. Uma eliminação, mais uma eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca. Uma partida tenebrosa contra o Operário de Ponta Grossa no meio da semana. E um jogo de volta que preocupa pela terceira fase da Copa do Brasil. E o Vasco hoje, parcialmente, é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Se Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro vencerem os seus jogos, o Vasco termina a 7ª rodada uma posição à frente do Z4, da zona do rebaixamento. Hoje, neste momento, o futebol que o presidente Pedrinho, acompanhado da sua gestão, faz, ou fazem, é horroroso, é horrível, é horrível. O Vasco hoje perde para o Palmeiras, sim. Muito da derrota cai na conta do Hugo Moura, cai na conta do volante. Infelizmente, porque nos últimos jogos o Hugo Moura vem sendo um dos principais jogadores do Vasco da Gama. Vem desempenhando muito bem, vem sendo um dos grandes nomes desse meio-campo, uma peça de sustentação defensiva para o Vasco da Gama. Mas quis o destino que fosse ele o responsável por entregar a derrota para o Palmeiras. Mas eu não vou fazer aqui o papel de apontar o dedo para o Hugo Moura e culpá-lo apenas por essa derrota. Parte da culpa vai sim sobre ele, porque o Vasco vinha fazendo um bom jogo. O Vasco hoje desempenhou contra o Palmeiras, curioso, como esse elenco mostrou que dá para jogar de uma forma competitiva contra os principais clubes. Alô, Fábio Carille. Alô, Pedrinho, por que demorou tanto para demitir, inclusive, o treinador? Era nítido que esse elenco podia entregar mais e hoje mostrou isso. O Vasco enfrentou um dos principais clubes do futebol brasileiro e jogou, cara. Sem medo, teve chance, perdeu um caminhão de oportunidades que poderia ter feito um gol no Palmeiras hoje dentro do estádio Mané Garrincha. Mas volto ao meu discurso. O culpado por essa derrota não é só o Hugo Moura não, tá? Alô, presidente Pedrinho, meus parabéns a você. Meus parabéns. Porque o Vasco hoje jogou bem. E é uma pergunta que eu, Lucas, faço pra você, vascaíno. Será que com o mesmo desempenho que o Vasco teve hoje contra o Palmeiras, imagina, faz um trabalho comigo aqui. Se o Vasco jogasse da mesma forma que jogou contra o Palmeiras hoje, e a gente tirasse a partida de Brasília e a levasse para São Januário, para o Rio de Janeiro,
Você acha que o Vasco não teria uma chance muito maior de conquistar a vitória? É claro que sim. É claro que sim. Se o Vasco jogasse da mesma forma que jogou hoje contra o Palmeiras dentro de São Januário, o Vasco venceria o jogo. Porque a postura do Vasco sendo a que foi hoje contra o Palmeiras, o torcedor ia cair pra dentro. O torcedor ia gritar, ia empurrar o Vasco. Até que a partida acabasse, o Vasco um gol ia fazer. Com certeza. Porque a postura que o Vasco teve hoje é uma postura que a torcida gosta. Então se jogasse em São Januário, meu amigo, pode ter certeza que o Vasco venceria esse jogo. Então sim, a culpa é do Hugo Moura, mas a culpa também é da atual diretoria por vender o mando de campo. A diretoria do Vasco da Gama optou por receber dinheiro ao invés de competir em alto nível com o Palmeiras dentro da sua casa. O recado que a atual diretoria deu para esse elenco é o seguinte: já que eu, como diretoria, acho que vocês não têm capacidade de vencer o Palmeiras dentro de São Januário, eu acho melhor a gente vender o mando de campo. Porque se for para perder em São Januário, é melhor perder pelo menos em Brasília e a gente colocar 2 milhas no bolso. Esse foi o recado. Então, ponto 1. Sim, o erro é do Hugo Moura, mas a venda de mando de campo é um apequenamento gigantesco com a história do Vasco da Gama que não pode acontecer. O Vasco não vende mando, cara. O Vasco é um clube que os adversários, quando jogam contra o Vasco, vendem o mando por saber o tamanho da torcida do Vasco. E vocês estão apequenando o Vasco da Gama. E apequenaram mais uma vez com a história de vender mando. Eu tenho que ouvir de torcedor rival: vocês só querem estragar a vida do Flamengo. E vocês, quando jogam contra o Flamengo, não querem jogar no Maracanã, querem jogar em São Januário. E aí, quando podem jogar em São Januário, querem levar o jogo para outro lugar para ganhar dinheiro. Eu tenho que ouvir isso. E eu não tenho nada a ver com a palhaçada que vocês estão fazendo. E o ponto 2. Felipe fez um bom trabalho. Felipe comandou o Vasco bem legal hoje contra o Palmeiras. Foi uma boa partida. Mas, ó, beijo, tchau, tchau. Aperta a mão e volta pro cargo de coordenador técnico. Felipe não pode ser o técnico do Vasco, tá? Recado pra você, vascaíno. Cuidado com o teu discurso durante os próximos dias. De que o Vasco jogou bem. Que é o discurso que a diretoria precisa pra efetivar o técnico Felipe. Tá bom? Só um aviso pra você. Cuidado com o teu discurso. Não vá falando que o Vasco jogou bem. Felipe pode ser efetivado. Senão vão efetivar ele. Eu, Lucas, eu critico hoje. Eu critico hoje, é um recado. Eu não quero o Felipe na beirada de campo. Para mim, o técnico do Vasco tem que ser o Fernando Diniz. Porque o Vasco hoje precisa de um técnico na beirada de campo com histórico, melhor dizer assim, com bagagem para segurar a pressão que tá. E o Felipe não tem, como técnico. Como jogador ele tem, mas como técnico não tem essa pressão, essa bagagem. Tá bom? Então, recado. O Vasco jogou bem hoje contra o Palmeiras, mas ponto. Não invente de colocar o Felipe na beirada de campo. Contra o Puerto Capejo, contra o Vitória, vai deixando isso. Isso é uma preocupação pra mim. Então perde o Vasco, 4ª derrota em 6 jogos, 6 jogos sem vencer, aproximando dos Z4 e uma grande preocupação. Aonde o Vasco vai parar? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o pós-jogo de Vasco da Gama e Palmeiras no canal Bastidores do Gigante Vasco. Rapaziada, se inscreva, tá? Conto muito com você. Vamos chegar a esses 1000 inscritos o quanto antes, eu preciso muito da sua ajuda. Então, vem aqui embaixo, já se inscreva, compartilhe o canal pro teu amigo e vamos fazer de um canal Bastidores do Gigante Vasco cada vez maior. Fui! Meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira e é claro, já já estarei aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Vamos que vamos, se inscreva, hein? Vamos juntos chegar a essa marca dos 150 mil inscritos, conto muito com você. E como é claro, sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.